sobre jovens, muito importante também a gente frisar que o Zubeldia comentou sobre os dos meninos, o Luca ontem teve para entrar, acabou não entrando por um pedido do Ferreirinha, foi isso mesmo que acabou acontecendo. Ele falou, não, eu estou bem, pode me deixar aqui, mas não estava, visivelmente. Nesse caso, até absolvo um pouco o Zubeldia, porque o cara está numa fase boa e o cara pede para não sair. Só acho que precisa ter uma conversa depois. Falar, amigão, deixei você dessa vez, mas, porra, você estava morto. Era visível que você não estava aguentando, que você não estava legal. Precisava de alguém que puxasse essa bola e desafogasse um pouco a gente lá atrás. O Matheus Alves saiu em defesa do Zubeldia e não me pareceu ser só uma declaração protocolar. Ele vem falando muito. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim, ele só está usando mesmo porque não tem outros jogadores. Tudo bem, isso também é uma coisa que a diretoria já deveria ter feito mais desde o começo do ano, ter se livrado mais jogadores e oportunizar a base. A subida de jogadores da base é extremamente fundamental. A gente dá a oportunidade para esses meninos, os meninos terem esse ganho, até porque sabemos e lembremos, o São Paulo tem uma dificuldade financeira gravíssima e limitações extremas de conseguir fazer grandes movimentações financeiras, grandes contratações. Nesse momento, a janela está totalmente fechada. Só na pausa do meio do ano a gente vai ter uma janela mais efervescente, que deve entrar mais em ebulição, uma movimentação maior de busca, contratações de jogadores, como a gente vem falando nos últimos dias. O substituto do Caleri é uma posição que a diretoria já confirmou que vai buscar, porque o Caleri só volta em 2026. E tenho para mim aqui 99% confirmado que o Luiz Gustavo talvez nem volte a jogar, ou se voltar a jogar, não vai voltar a jogar tão cedo, por conta de idade, por conta de risco, tem uma série de fatores influenciando aí nessa questão do São Paulo. O São Paulo também provavelmente busca o primeiro volante. Por que eu falo provavelmente? Porque o Luan deve ser relacionado para pelo menos jogos do Campeonato Brasileiro, porque o desgaste em cima do Marcos Antônio e do Alisson, que vem sendo os titulares, é muito grande. O Bobadilha entrou no campo ontem, mas para fazer mais um terceiro homem de meio de campo. O São Paulo também tem, além deles, como a gente já falou, o próprio Negruti, mas fica limitante, no final das contas, você só ter esses jogadores. A gente não pode mais perder atletas nessas posições, porque a gente tem uma escassez de recursos e ainda temos muitos jogos, um em cima do outro, encavalados. E quem tem maiores plantéis, quem tem maiores quantidades de jogadores nesse momento, acaba prevalecendo e se dando muito melhor quando você tem mais peça para trocar, para diminuir menos o nível, para cair, uma série de coisas que você pode acabar praticando. Eu acho de verdade que o Luan pode ser útil, não para ser alguém como solução, mas para ser alguém de composição que pode cobrir principalmente esse período final de desgaste de alguns jogadores, muito mais se o São Paulo tiver que abrir time para correr atrás, para botar ele ali de cabeça de área, ou também para segurar placares, como a gente falou. Ah, mas de novo essa chance, você está se iludindo com relação ao ano. Não estou me iludindo, não. Eu sei muito bem o que ele pode dar se ele estiver cumprindo os requisitos dentro do dia a dia de treino, que hoje me disseram que está. Se ele estiver mantendo a linha do que o técnico pede, estiver fazendo as coisas, ele fisicamente ele consegue tranquilamente absorver esses 15, 20 minutos finais de jogo, seja com o time na frente para poder conseguir correr atrás de marcadores e poder fechar o time, para poder dar aquele combate quando o time está mais aberto, ou principalmente para fechar, que é uma coisa que a gente vem tendo dificuldade quando o time está sendo exposto, está sendo apertado pelo rival ali. Ah, mas o Paulo Maia também está para voltar. Tudo bem, mas a gente está falando de daqui a pouco ter jogo de Copa do Brasil. A gente vai ter jogo de Copa do Brasil aí daqui a alguns dias. A gente tem Libertadores e a gente tem Campeonato Brasileiro. É tudo junto. E é importantíssimo para o São Paulo se classificar na Copa do Brasil para a próxima fase. Pô, Zanqueto, mas é o Náutico. Tudo bem, mas tem um desgaste emocional, tem um desgaste físico, tem um desgaste de viagem. Tem a Libertadores, que a gente se colocou numa situação complexa. E no Campeonato Brasileiro, nós não estamos em posição de perder partidas. A gente precisa competir, precisa somar pontos e precisa combater. Vocês viram o tamanho da dificuldade de conseguir somar 3 pontos. A gente chegou a 7 em 5 jogos. Nós temos menos pontos do que perdemos até aqui no Campeonato Brasileiro. O próprio Palmeiras está com 13, já deu uma disparada. Então você vê assim, a tabela do campeonato está muito equiparada. Parece que vai ser mais um campeonato em que vai ter uma condensa, um bloco todo unificado de times com muitos pontos parecidos, um time tirando ponto do outro, e isso prejudica muito em termos de disputa, em termos de almejar coisas maiores, poucos times conseguindo buscar placares e vitórias maiores, e ao mesmo tempo esse afunilamento de competições e de times, a gente lutando para poder conseguir coisas maiores. Lembrando que o nosso principal objetivo é a Libertadores, mas a Copa do Brasil
é uma alternativa muito importante. Essas fases iniciais, a gente precisa conseguir corresponder. Os jogadores devem voltar. A gente pode ser que tenha boas notícias. Em 2 semanas a gente possa até estar falando sobre estar um pouco mais aliviado. E a boa notícia é que os meninos estão correspondendo quando esses jogadores não estão jogando, cara, uma coisa que a gente falava, putz, e agora? A gente não vai conseguir nada, bem ou mal a gente está competindo. Agora falta a gente conseguir subir um degrau a mais, que é competir e também beliscar pontos, e não beliscar ponto em empate, é beliscar algumas vitórias. Mesmo que a gente perca alguns jogos fora de casa, às vezes estrategicamente você vai ter que abrir mão de um jogo ou outro, mas os jogos que você joga dentro de casa é fundamental que você ganhe esses pontos. Ou contra times muito mais enfraquecidos, que você jogue para vencer as partidas e não jogue só para somar um ponto e empatar. Ele também comentou sobre poder utilizar o Luciano como camisa 9, ainda falou muito confiante sobre isso, falou assim, provavelmente teremos que pedir para o Luciano fazer, mesmo não gostando, esse papel de avançado, que é a posição ali do André Silva e do Rian Francisco, o Luciano tendo que jogar ali, fazendo um papel mais de centroavante, né, que é uma posição diferente. Acho que ainda prefiro e gostaria mais de ver o Rian em algumas partidas. Os meus dias parecem mostrar que tem uma resistência e uma reticência grande no uso do Rian Francisco. Ah, mas ontem ele explicou o negócio da bola aérea. Gente, é igual o negócio do Moreira. Assim, é igual o negócio do Negruti, por exemplo. A não utilização do jogador e a não disponibilização do atleta de alguma forma, a predisposição de utilizar ele, sempre ter algum tipo de subterfúgio para não usar, me incomoda um pouco. Por quê? Porque você bota o jogador para jogar, você descobre outras alternativas, como eu falei. Ah, mas na bola aérea ele não ia corresponder. E se o São Paulo tivesse segurando a bola no ataque, você não precisava de bola aérea. Se você estivesse agredindo o Santos e fizesse o terceiro gol, você não precisava estar preocupado com a bola aérea. Esse pensamento, para mim, é muito pequeno, de só sempre pensar em como eu vou me defender antes de pensar em como eu posso vencer a partida e marcar o terceiro gol. Esse contra-ataque, esse contragolpe, essa reação que você precisa ter nesse tipo de jogo, ela só faz justificativa em quem está sempre com medo de tomar gol, e sempre com quem está sempre com medo de perder. Mas quando você tem uma mentalidade de, cara, eu posso ganhar esse jogo, eu posso me dar mais tranquilidade e posso vencer isso, você muda o mindset do time e você passa um outro tipo de mensagem para poder fazer essa colocação. Inclusive, quase tomamos o terceiro gol, um cruzamento na área de bola de cabeça. No final das contas, o André Silva não estava na área nessa hora, porque o Santos fazia ali para a linha de fundo, mas não cruzava direto. Ele sempre puxava para o jogador que estava no flanco direito, por exemplo, ele puxava para a perna esquerda e cruzava para o meio da área para dar cabeçada. Todos os lances do Santos eram mais nesse formato para dificultar a hora da cabeçada e o jogador conseguir fazer essa movimentação ali dentro. O que mais que ele pegou, comentou? Ele falou também sobre uma questão de ética, né? Fez um comentário sobre ética, mas acho que muito mais valorizando o apoio que vem recebendo. Não sei se ele fez uma crítica a jornalistas que vinham trabalhando recentemente e falando com eles dentro do CT e depois fazendo perguntas que hypam, que é uma coisa que a gente fala muito aqui também. É difícil a gente saber. Eu, particularmente, quando conversei com as pessoas, falaram, cara, não sei exatamente qual o motivo. Pode ser um pouco de tudo, na verdade. Pode ser o nível de pergunta, pode ser as cascas de banana que alguns jornalistas tentam jogar, inclusive que ele repudiou ao longo dessa semana. Pode ser também o fato dele estar aliviado com relação ao apoio que recebeu da diretoria. E aí ele sabe que ele ganha um alívio de mais 2, 3 jogos, como a gente acabou de comentar aqui agora, o apoio dos funcionários e tudo mais. Ele pode estar expressando, desabafando um alívio e um sentimento também dele com relação às situações, mas ele enfocou isso de alguma forma mandando alguma mensagem. Agora a gente tem que apurar mais ao longo dos dias que mensagem foi essa. Eu, quando conversei com as pessoas de São Paulo, eles falaram que acham que é um pouco de tudo. Foi o que eu ouvi. Que mais?